acontece muito, né? Pelo menos aqui em São Paulo existe a chamada prisão velada ou dissimulada, né? Muitas vezes a corregedoria, né, nos quartéis militares, Brasil afora, né, não só em São Paulo, o que que eles fazem? Um militar tem suspeita de envolvimento de um militar em um crime, em alguma ação, e eles recolhem esse militar administrativamente para cumprir um expediente na corregedoria. Depois o Marcos Paulo pode falar se lá no Rio Grande do Sul também não é assim. Muitas vezes eu vejo até de bons olhos isso, tá? Eu aqui da administração, porque é uma forma de você não ter que prender um militar, né? Muitas vezes a mídia tá batendo forte e você precisa o quê? Afastar aquele policial da rua. Então a gente recolhe ele para o expediente administrativo, ele passa a cumprir alguns expedientes lá na corregedoria ou mesmo dentro do quartel. Legal. Se é isso, tudo bem, problema nenhum. Está dentro do poder da autoridade militar retirar o policial da rua, colocá-lo em outro lugar, falar que ele vai cumprir um expediente dentro da corregedoria. Não há problema nenhum nisso, porque efetivamente nós temos aí essa liberdade de movimentar o militar para lá e para cá a bem do serviço público. O que não pode é a chamada prisão velada ou dissimulada. Então, o militar, você fala, ó, você vai cumprir expediente amanhã na corregedoria. Ele, tá bom, ele chega lá, a primeira coisa que fazem é pegar o celular dele. Ele fica sem celular o dia inteiro. Colocam ele dentro de uma sala de aula, por exemplo. Ele tem que pedir para ir no banheiro, tem um outro policial lá fazendo a guarda dele. Ele não pode sair dali, né? Fica lá o dia inteiro, é ouvido uma, duas, três, quatro, cinco vezes dentro do mesmo expediente. Por que que você ouve tantas vezes? Ouve lá, demorou uma hora, aí fala, ele conta, aí volta. Aí vem de novo, você de novo, vem ser ouvido, aí ouve ele de novo. Quer dizer, foi ouvido uma, duas, três, quatro, cinco vezes sobre o mesmo fato. Para que que é? Para pegar ele na mentira? Para que que é? Para isso, entende-se que isso é uma espécie de tortura psicológica, passível de abuso de autoridade, e você, enquanto advogado, deve impetrar habeas corpus, porque houve ali desvio de finalidade. Se é prisão, então chame de prisão, porque assim, chamando de prisão, o juiz de direito deve tomar ciência e aquele preso passará à custódia da justiça. Tudo bem? Agora, a administração militar veladamente prender esse militar e chamar isso de expediente é o que não pode. Tudo bem? Ô, professor, Pois fazer não. uma Opa, consideração também, né? opa. Bom, só comparando aqui nosso estado, aqui nós temos a possibilidade, duas possibilidades, tá? A primeira seria um afastamento de função. O afastamento de função ele é feito pelo próprio comandante do militar quando ele demonstrar ó, que ele praticou um ato incompatível com a função, mas é uma exceção, né? Então, o afastamento de função, aí seria exatamente esse caso. Ele ficaria no quartel cumprindo tão somente O expediente administrativo. expediente, Mas assim, tranquilo. ó, mas é uma exceção da exceção. Né? Tá. É que assim, ó, que nem eu sempre falo, né? Que o direito ele tem lá alguns institutos que podem ser utilizados, mas que não, que hoje, até porque esse afastamento de função, ele está lá no estatuto da corporação, que é de 97, né? Certo. Também o regulamento disciplinar também tem a possibilidade que seria uma medida cautelar que é diversa da prisão. Então, essa Prisão cautelar também administrativa. seria uma detenção do militar sem qualquer tipo de processo, né? Mas, Administrativamente, né? isso. Aqui Então, também tem. só que assim, esse recolhimento cautelar, que eu chamo aqui, Uhum. ele, apesar de ele ter desde 2004, eu nunca vi utilizar, Ah, né? é? Nunca não é usual, né? O que é usual aqui é assim, o militar que ele responde um IPM, e aquele IPM for efetivamente, né, muito complexo, aí nesse caso aí, ele se instaura o IPM e agrega ele. Então esse é mais comum do que o outro. Então, nesses Caramba, casos, agrega ele, mas coloca ele em que condição? não, ele primeiro assim, ó, ele afasta a função e agrega. Aí ele fica afastado, ele não fica, não cumpre nada. Porque assim, ó, a motivação da agregação é o afastamento da função. Então, Durante o IPM? isso, Durante o IPM? durante o IPM. Ele Caramba. recebe salário normalmente, conta como tempo de serviço, mas é nesses casos, por exemplo, o militar foi preso em flagrante por estar, faz parte de uma organização criminosa. Então, Tá. esses casos, sim, se afasta o militar e se agrega durante o IPM. Depois reverte ao quadro, né? Não tem um prejuízo. Mas esse recolhimento ao quartel, eu também, por mais que tenha previsão, né? Eu entendo que seria ilegal, porque o recolhimento já acaba sendo um prejuízo, né? E essa agregação nele que eu falo com relação à agregação por IPM, ele não existe nenhum prejuízo, nem financeiro, nem contagem de tempo de serviço e nada com relação à contagem de férias e qualquer vantagem, né? Mas também, como eu Caramba, falei, Cláudio. é uma exceção. Só para fazer um comparativo, né? Entre o Excelente, muito estado e o estado, né? importante. Então, já que você falou, né, eu acho que quem não estiver entendendo, depois a gente explica com mais detalhes, né?
Aqui em São Paulo, é assim, a gente tem a prisão administrativa, né, que é o seu recolhimento cautelar que você disse. Aqui é usado à torta e à direita, tá? É o artigo 26 do nosso regulamento disciplinar. O militar ele pode ficar preso por até 5 dias cautelarmente, tá? Cautelarmente. E se acontecer, é passível de habeas corpus, claro, mas quem determina a prisão, senhores, quem determina a prisão cautelar, ou seja, durante a investigação, é o comandante da unidade, tá bom? É o comandante da unidade e as autoridades superiores, então o corregedor, o comandante do comando maior e tal. Mas o comandante, ele faz um procedimento que pode prender por até 5 dias, tá? Esse militar. Isso é usado bem. Agora, essa questão do agregar, eu nunca vi aqui. Isso a gente não sei nem se tem essa previsão aqui. Deve ter, mas eu nunca O vi. agregado, é que assim, deve ter, porque assim, ó, o agregado, no Decreto-Lei 71.500, que é do Conselho de Disciplina, quando o militar responde conselho, ele é agregado, né? Pelo menos ele tem a previsão lá e aqui é agregado. Aqui não é. Aqui Não ele é? continua. Não, aqui ele Ah, ele continua. segue normal no Conselho de Disciplina? Segue, cara, ele segue, ele trabalha em vários lugares. Ele trabalha, inclusive, é uma dificuldade de onde colocar esse militar, porque ele está respondendo um processo, todo mundo sabe que ele vai ser demitido, ele também sabe que ele vai ser demitido, ele não pode trabalhar no serviço operacional, não sei nem se no serviço de dia ele pode, porque tem proibição de contato ao público, então ele trabalha desarmado na administração internamente em várias funções, e às vezes funções até importantes. Então, olha só as diferenças. Aqui ele segue e vai embora. Ele só sai mesmo quando é demitido, nos processos regulares, demissórios. E só para não perder o que a gente está conversando aqui, né? Com relação a faltar com a verdade ali, aqui também existe essa transgressão. Só que eu não sei se deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos, para mais, tá? Nós fizemos aqui não sei se foi uma portaria, se foi uma súmula, quem foi, da Corregedoria, sobre o faltar com a verdade, né? Exatamente pela questão, né, do princípio da não autoincriminação, né? Então, assim, se nós temos aqui um parâmetro, né? Vamos supor que antes do procedimento, o Hum, militar ele emitiu, tu fez o certo, galope na viatura? Sim, né? E ele não fez. Aí sim, ele vai responder por faltar com a verdade. certo. Mas a partir do momento que se instala um procedimento e ele passa a ser a condição de acusado Usado formalmente. Aí ele formalmente, pode mentir. pode mentir. Eu vou até dar um exemplo aqui que eu fiz um procedimento, né? Exatamente para evitar algum tipo de nulidade posterior. Era uma militar que ela fez lá uma denúncia contra outro militar, só que o que se viu durante o procedimento, eu verifiquei que, na realidade, todas as argumentações que ela fez estavam totalmente infundadas, né? Certo, Aí, então, na primeira vez que eu ouvi ela era vítima, ou seja, ela não podia mentir. Aí depois, ao longo do procedimento, eu verifiquei que ela mentiu várias vezes. certo. Aí que eu fiz? Aí eu fiz uma nova inquisição e eu vi ela como acusada. Eu falei para ela, ó, a partir de agora, em virtude desse material probatório que foi encontrado dentro do procedimento, eu vou te ouvir como acusada. Por quê? Exatamente porque naquele momento ela poderia, no segundo momento, Aí é o. né, que ela podia ou não falar nada, né, não produzir qualquer tipo de prova, dizer, não vou falar nada e pronto, né, se manter em silêncio, ou também mentir. Então, aqui eu depois vou colocar no grupo também, nós fizemos um estudo Faça bem isso. legal com relação a essa questão de faltar com a verdade, quando é que incorre ou não. Faça isso, excelente. Muito bom, Marcos. Obrigado. Eu entendo na função como da defesa, né, que o princípio do nemo tenetur sine Direto, legere, ele é amplo e restrito, independentemente do momento em que você está ouvindo a pessoa, se ela tem ali informações que podem incriminá-la, ela não precisa, independentemente do momento, formal ou não formal, ela pode não dizer a verdade. Mas é claro, né? A sua informação foi importantíssima, é até bom você trazer essa portaria aqui para os nossos alunos entenderem que o negócio não é tão simples assim. Uma coisa é o que eu entendo, uma coisa é o que eu acredito que para defesa é o melhor, porque esse curso é de advocacia, é para defesa. Porque se nós estivermos olhando para o âmbito da administração militar, é o contrário. E justamente é isso que é interessante os alunos verem, né? Que por mais que você tenha teses bem consolidadas sobre um determinado instituto jurídico para legislação penal comum, quando a gente vem para o âmbito militar, as coisas não são tão simples assim, porque existem uma série de princípios, um deles é a hierarquia e disciplina, que a gente vai ter que dialogar o tempo todo com os direitos do seu cliente. Porque quando falamos de um militar, estamos falando de alguém que assinou embaixo que ele garantiria que seria uma pessoa que cumpriria com seus deveres, né?
Então, agora, de uma hora para outra, eu sou a vítima da sociedade e, portanto, tenho para mim todos os direitos e prerrogativas que qualquer um do povo tem. Claro, nós, enquanto defensores, vamos pleitear isso. Só que, olhando para o âmbito da administração, haverá um choque de interesses o tempo todo, e por isso que o militar ele precisa de uma defesa técnica, muitas vezes, muito melhor do que qualquer um do povo, justamente por conta dessa seriedade, dessa firmeza que os nossos regulamentos têm. Tá bom?